Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Corinthians venceu o Santos, né? E saiu aí da parte de baixo da tabela de classificação, se afastou um pouco da zona de rebaixamento e tivemos aí muita confusão na Vila Belmiro desde antes da partida e após também o término da partida, né? Torcedores jogando sinalizadores dentro de campo, né? E a confusão continua também fora do estádio, torcedores protestando contra o diretor aí, contra o presidente do Santos, e o Santos só vem caindo ainda mais na tabela de classificação, galera. Vamos acompanhar todas as informações desse clássico, link na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. E falando, e era fim de semana, a mesma coisa. Acho que eles aproveitaram que eles estavam sem fazer muita coisa, né, data FIFA, Sim. E aí eles aproveitaram para se reunir mais e protestar mais contra os seus jogadores. Isso aconteceu no Corinthians, mas isso aconteceu também no Santos. E os torcedores do Santos falavam a mesma coisa. O único resultado possível neste jogo, neste clássico, é a vitória. E os torcedores do Corinthians diziam a mesma coisa. O único resultado possível neste jogo é a vitória. Não dá para os dois vencerem. Até o Não presente tem momento, como os dois vencerem. A gente vai continuar falando daqui a pouquinho sobre todos esses sinalizadores atirados em campo, de tudo que pode acontecer na Vila Belmiro e que, sim, precisa ter uma punição muito severa. Mas eu quero te perguntar, Gustavo Zupac, sobre a partida. Sim. Quem conseguiu apresentar o melhor futebol? E aí a gente não precisa pensar no resultado, tá? Exclusivamente no resultado, que foi 2-0. É lógico que a gente imagina, o Corinthians foi melhor. Mas foi isso mesmo? Foi para esse 2-0? Foi. O resultado traduziu o que foi o jogo. Corinthians foi melhor durante quase toda a partida. Corinthians foi mais organizado durante toda a partida. Foi mais inteligente para jogar durante toda a partida. Quer dizer que o Corinthians fez um grande jogo? Não. Quer dizer que o Corinthians fez um jogo melhor do que o Santos e o Corinthians fez um jogo bem melhor do que aqueles que ele vinha fazendo, né? Daí a dizer que foi uma tremenda atuação, não foi, mas no parâmetro da comparação Corinthians com Corinthians, que é o mais importante, né? Porque é a avaliação do trabalho, o Corinthians fez um jogo bem melhor do que vinha fazendo. O Santos é um time que tem dificuldade muito grande para atacar e dificuldade muito grande para marcar. E aí fica lascado, não tem jeito, né? O Santos subia a marcação várias vezes para tentar atrapalhar o Corinthians em saída de bola, só que não fazia essa pressão direito e o Corinthians conseguia sair e tinha campo para jogar. E o Santos oferece muito espaço. A linha defensiva fica para trás, a linha ofensiva marca em cima. Há um grande espaço para jogar nas costas e o Corinthians soube explorar. Até acho que o Corinthians teve mais valores individuais do que valores coletivos, né? Roger Guedes fez um bom jogo, o Biro fez um bom jogo, o Caetano, o zagueiro, fez mais um bom jogo, o Yuri Alberto se esforçou muito para jogar, o Juan Oliveira fez um bom jogo, né? Então, assim, individualmente, mais do que em mudanças táticas, em grandes diferenças táticas de 10 dias para cá, o Corinthians conseguiu sobressair contra o Santos. O time do Odair apresenta muito pouco. O Santos ele tem muito pouco de ideia, muito pouco de coletivo. E o Corinthians se manteve mais organizado, foi mais agudo, mais vertical, aproveitou as falhas do Santos e construiu com bastante merecimento o 2-0 no placar. Ô, Fernando, você também acha que o Corinthians apresentou uma melhora nesses 10 dias aí de treinamento com o Vanderlei Luxemburgo e com o Santos? Rasgar isso dentro da análise, mas analisando o trabalho do Odair em si, quando você fala de um trabalho do Odair, você espera minimamente que o time se defenda bem. Sim. Isso não está acontecendo. O Santos é um time vulnerável, um time que cede muito espaço. Estava até vendo hoje o jogo com o Zupac, a gente vê que em vários momentos atrás ali do lateral esquerdo, sempre tinha uma lacuna. O próprio Biro ele teve uma chance de marcar no segundo tempo. E é um time que tem muita dificuldade para criar. Não tem jogada, não tem repertório. Quando precisa propor o jogo, não sai nada. Então, hoje é um time, assim, um deserto de ideias. Para ser bem direto, assim, é um deserto de ideias. O Corinthians hoje foi mais correto, foi mais consciente, melhorou o resultado. Muito bem, olha, fãs de esportes, a gente volta para Santos para falar como está a situação por lá, tá? A gente está falando sobre o clássico mais triste da história de Corinthians e Santos e realmente deve ser isso mesmo que a gente vai ver nos próximos dias. Começou ontem, aliás, começou durante toda a data FIFA com vários protestos de torcedores, mas ontem os jogadores e comissão técnica do Corinthians, eles não conseguiram descer do ônibus por conta de protestos de torcedores do Corinthians e agora eu falo, imagina o que seria, é por
por isso que nessa hora eu começo a pensar que torcida única, de alguma maneira, em um momento emergencial como esse, absurdo, ela serve para alguma coisa. Porque imagina o que os torcedores do Santos poderiam fazer com essa raiva que eles estão sentindo. Se eles estão fazendo isso contra os jogadores, os próprios jogadores, o que é que eles não podem fazer com os outros torcedores do seu time adversário ou com jogadores do time adversário? Os jogadores do Corinthians, eles tiveram sorte, porque eles saíram correndo e entraram no vestiário mais rápido do que os jogadores do Santos. Daqui a pouquinho a gente vai repetir a imagem para vocês. Mas eu quero mostrar atenção também nas ruas de Santos. Hoje, um pouco mais cedo, antes do clássico, era clima de guerra, era policiamento, assim, pesado por lá, justamente por tudo que começou a se desenhar nesse clássico nos últimos dias e também pelo que aconteceu ontem no ônibus do Corinthians. O ônibus do Corinthians ficou ali cercado por alguns torcedores, eles não se sentiram seguros e voltaram para São Paulo, cansando muito mais o elenco. Que a gente fala sobre o Juan também, que está muito bem no Corinthians, mas a gente também vai falar sobre o Vanderlei Luxemburgo, que conseguiu uma vitória, mas não consegue apresentar também uma grande melhora coletiva. Vamos lá, Vitão, eu queria colocar então imagens também da cidade de Santos, mostrar como é que as coisas estão por lá nas ruas, porque do lado de fora da Vila Belmiro também está muito tenso. Eu estava vendo imagens aqui um pouquinho antes e eram bombas sendo jogadas, muito barulho, torcedor agitado, é muita tensão por lá, Zupac. É difícil também a gente simplesmente olha, a gente já consegue ver uma movimentação. É difícil também ter um clima dentro do estádio que é muito ruim e isso ser completamente dissipado fora do estádio. Né? Acontece e fica assim essa confusão. E muitas vezes fica até mais perigoso fora, porque aí começa a correria. Enquanto está dentro do estádio, muitas vezes a coisa fica um pouco mais fechada ali dentro. A partir do instante que está do portão para fora, pode se perder o controle e aí fica realmente um ambiente muito mais perigoso, geralmente com um conflito mais direto, quando existe confusão mesmo, entre torcedores e policiais. A gente já vê ali a cavalaria chegando. Cavalaria chegando. E aí nessa hora acontece o que acontece sempre. Quem tem que pagar, às vezes paga, e quem está só saindo do estádio paga junto, porque nessa hora é difícil de você conseguir separar quem é quem, né? Então, a faísca está acesa. Daí para explodir um galão de gasolina e virar uma guerra em praça pública é um palito, assim, né? Então, é tudo muito perigoso, tudo muito triste, e eu não tenho nenhuma dúvida de que a Vila Belmiro vai ser interditada rapidamente. Rapidamente, e tem que ser interditada rapidamente. Pois é, e as ruas ali do entorno da Vila Belmiro são ruas estreitas, né? É difícil você também conseguir dissipar essa multidão, né? São ruas estreitas, as pessoas ficam por ali mesmo, mas chegou a cavalaria, a gente consegue ver ali que os torcedores começam a se afastar um pouquinho. É muito difícil. E quando você fala assim, entra todo mundo no bolo, é perigoso para todo mundo, quantas vezes a gente sofreu, né? Depois de jogo? Quantas vezes a gente também teve que respirar gás de pimenta, gás lacrimogênio, que a gente ficava mal também junto ali e a gente estava trabalhando. Opa. Então isso acontece o tempo inteiro, acontece com a imprensa, acontece com os jogadores, acontece com os torcedores que ali estavam apenas para torcer para o Santos, né, já que não tem torcedor do Corinthians. Fernando, é muito ruim a gente ver isso, mas a gente precisa mostrar, porque isso desencoraja as pessoas a irem ao estádio também. A gente está falando sobre a questão do produto. Galera, é o seguinte, né? Primeiro falar do jogo, um jogo que na minha opinião não apresentou grandes coisas, o Corinthians não teve grandes evoluções nessa parada, o placar é enganoso, 2-0, né? A vitória foi importantíssima para o Corinthians, que se afasta da zona de rebaixamento, e essa derrota para o Santos, né? Uma derrota que deixa o Santos na parte de baixo da tabela de classificação, ainda não entra na zona de rebaixamento nessa rodada, né? E o Santos precisa de uma mudança o mais rápido possível. E o futebol brasileiro precisa mudar também o mais rápido possível, porque essas coisas é inadmissível acontecer. Na minha opinião, o Santos também é responsável por esse acontecimento. Se o torcedor ele entra dentro do estádio com fogos, a culpa é de quem administra o estádio. O estádio de quem? Santos. Então, na minha opinião, o Santos é o grande culpado e deveria perder pontos também por causa desse acontecimento. E outra coisa também que tem que acontecer é acabar com isso, porque os torcedores fazem isso porque as próprias diretorias dos clubes dão autonomia a esses torcedores. Eles entram a hora que querem, eles falam o que eles querem, a hora que eles querem. Não é assim que funciona. Não é assim, ele é torcedor. Isso daí, na minha opinião, são marginais. A diretoria não pode ser conivente com esse tipo de situação. Não pode.
E alguém tem que intervir isso. E daqui a pouco vai acontecer coisas muito piores. Porque, poxa, as pessoas que vão com criança não podem ir mais no estádio. Não vai, claro que não vai. Uma situação dessa, os caras tá bolado que perdeu. Galera, a situação do Santos não é boa. O Santos não tem um bom elenco. Os caras acham que o Santos vai ganhar tudo e vai ser campeão brasileiro? Não vai. Não vai. Entendeu? E futebol brasileiro tem que mudar o mais rápido possível, porque essas coisas não dá pra aceitar mais. Não dá. Uma coisa que não tem como aceitar mais esses acontecimentos. Se o cara entra com fogos, o cara vai entrar com uma arma, vai entrar com várias coisas dentro do estádio, né? Porque se tá entrando, alguém tá facilitando, né? Alguém facilita para esses caras poder entrar com fogos. Olha a quantidade de fogos que tinha dentro de campo. Absurdo isso, né? Se eles entram, alguém é responsável. Se tem um responsável do estádio e na hora de verificar os torcedores que estão entrando no estádio e tá deixando entrar com isso, o que tem que acontecer? Tem que ter punição. O Santos tem que ter a sua punição e punição pesada. Porque não adianta você chegar e punir o clube. Vai ficar um jogo só sem mando de campo. Cara, pelo acontecimento, o cara perder uns dias de jogo no estádio. Mando de campo, um jogo só. Dessas coisas todas que aconteceram. Não dá, cara, não dá. Tem que ter punição um pouco mais pesada. E essas pessoas também que fazem isso têm que ser identificadas e também têm que ser penalizadas. Isso não pode acontecer mais no futebol. Essa é a minha opinião. Eu sei que os torcedores aí podem até falar nos comentários aí. Os caras que adoram esse tipo de coisa de confusão e acham que é certo, vai falar, mas os caras não tá errado. Tá errado. O futebol nunca foi isso. Eu queria saber da onde que o futebol é essas coisas que tá acontecendo. Não é, os caras não sabem torcer, cara. Torcedor, hoje em dia, perdeu o limite, cara. Perdeu. Perdeu. E se os clubes não se unir para poder tentar combater isso, né? Junto também, é claro, que com a justiça, a segurança, tudo, tem que começar a barrar esses caras. Não entra mais no estádio, pronto. Tem que tirar. Se tiver que tirar a torcida organizada, que tire. Tire. Mas essas coisas não podem continuar acontecendo, galera. Essa é a minha opinião. Eu queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês sobre esse acontecimento aí do jogo do Corinthians e Santos, né? O Santos aí, cenas lamentáveis. Eu acredito que o Santos deve sim perder mando de campo e também, na minha opinião, deveria perder pontos também, porque isso não pode acontecer. O torcedor não pode entrar em campo, no estádio com fogos, né? E eu espero que tenham aí uma pena aí pesada aí para os envolvidos nessa situação.